Olá, vamos avançar agora com o registro do óbito, seção 7. Antes da gente começar, se você souber alguém que tenha feito essa leitura integral das normas um dia, coloca aqui para mim aqui embaixo, queria muito saber. Se você está gostando, curte aqui para eu saber, para dar aquela estimulada, para ver se está valendo a pena, se você está acompanhando, se está agregando conteúdo para você. A ideia de fazer essa leitura integral é ajudar aquele que às vezes não tem condição de pagar um curso ou está enjoado de assistir aula muito teórica e na hora da prova vai cair uma leitura mais literal, que assim é a preocupação da Banca Vunesp historicamente, e por isso a iniciativa minha de realizar essa leitura integral para aquele que não tem tempo ou não tem condição e está saturado de aula teórica sem esse pragmatismo que o concurso exige, essa literalidade. Então aqui é bem focado para o concurso. Do óbito, disposições gerais. O assento de óbito será lavrado à vista do atestado médico, DO, se houver no lugar, ou no caso contrário, de duas testemunhas, pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Antes de se proceder ao assento de óbito de pessoa com menos de 1 ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento, o qual, se inexistente, será previamente feito no mesmo registro civil das pessoas naturais competente para a lavratura do assento de óbito, ou seja, nesse caso existe uma competência atrativa. Se for verificado que aquele que faleceu com menos de 1 ano não tem sequer o registro de nascimento, quem tem competência por óbito, que é o local do falecimento, vai atrair a competência e vai praticar os dois atos, no livro A e no livro C. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais dos municípios onde haja serviço de verificação de óbito não registrarão os óbitos cujo atestado DO, declaração de óbito, se refira a moléstia mal definida, encaminhando os interessados ao serviço de verificação de óbito, SVO. Após necrópsia, ainda que a moléstia não seja esclarecida, o óbito deverá ser registrado com amparo na declaração de óbito, expedido pelo serviço de verificação de óbito ou Instituto Médico Legal. Nesse caso, se a cidade, por exemplo, for muito pequena, que é comum, não havendo serviço de verificação de óbito, se procederá ao registro de imediato. Caso haja serviço na unidade, vai se exigir que haja melhor apuração da causa do óbito, mas se isso retornar, se esse documento retornar ao cartório inconclusivo, o oficial já vai prosseguir, vai registrar do mesmo jeito e vai avançar com o registro do óbito. Nos municípios em que inexista o serviço de verificação de óbito, o registro de óbito louvar-se-á no respectivo atestado de óbito, não dependendo necessariamente de eventual necrópsia para o esclarecimento dessa moléstia mal definida. Foi isso que eu expliquei. Arquivação às segundas vias da declaração de óbito, atestado de óbito, no registro civil das pessoas naturais, observada a ordem cronológica. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro do prazo de 24 horas, então prazo de 24 horas do falecimento, pela distância ou por qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, sempre dentro do prazo de 15 dias, então no máximo 15 dias, ou dentro de 3 meses para lugares distantes de mais de 30 quilômetros da sede do registro civil, que poderá ser do local do óbito ou da residência do falecido. Então, posso registrar o óbito tanto no local de residência do falecido, quanto aonde ele morreu, que vai constar na declaração de óbito. Ultrapassados os prazos acima estipulados para o registro do óbito, o oficial deverá requerer autorização ao juiz corregedor permanente. Veja, o registro tardio de óbito depende de prévia autorização do juiz corregedor permanente. Eventual divergência entre o endereço de residência do falecido indicado na DO, declaração de óbito, e o informado pelo declarante no momento do registro do óbito poderá ser sanada mediante apresentação de comprovante de residência. As declarações de óbito serão feitas às seguintes pessoas. Então, quem tem o dever de declarar o óbito? O homem pela mulher, os filhos, hóspedes agregados e fâmulos, a viúva a respeito de seu marido e de cada uma das pessoas indicadas na letra antecedente, o filho a respeito do pai, da mãe, irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas da casa indicadas na letra A, que é o homem, a mulher, filho, hóspede, agregado ou fâmula, o parente mais próximo, maior e presente, o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima indicado. Na falta de pessoa competente, nos termos das alíneas anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote, o vizinho que do falecimento tiver notícia. Autorização policial a respeito de pessoas encontradas mortas. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizado pelo declarante em escrito em que constem elementos necessários ao assento de óbito.
O oficial deverá observar a ordem das pessoas obrigadas a declarar o óbito. O oficial dispensará de observar essa ordem a declarar o óbito se for apresentada a declaração de óbito. Nesse caso, qualquer apresentante terá legitimidade para efetuar a declaração. Ou seja, como regra, essa declaração ela é sequencial, ela é obrigatória, mas qualquer um pode apresentar a declaração de óbito e assim o proceder, dispensando então toda essa ordem preferencial. O assento de óbito deverá conter a hora, se possível, o dia, o mês, o ano do falecimento, o lugar do falecimento com sua indicação precisa, nome, sobrenome, sexo, idade, cor, estado civil, a profissão, naturalidade, o domicílio e residência do morto, se era casado ou vivia em união estável, o nome do cônjuge ou companheiro supérstite, mencionando-se a circunstância quando separado judicialmente, divorciado ou de união estável dissolvida, se viúvo ou companheiro supérstite, o nome do cônjuge ou companheiro pré-morto e o registro civil das pessoas naturais do casamento ou união estável. No caso dessa linha anterior, a menção se limitará às relações de estados civis atuais, salvo se o declarante apresentar as informações relativas a toda a cadeia de casamento e uniões estáveis anteriores. Então, o que é obrigatório apenas é a relação de estado atual, facultativa às anteriores, para o quê? Para que haja comunicação dessa informação nos respectivos assentos. Da data que se registra o verbo ato, tem que se comunicar em 5 dias para que haja essa comunicação, então, aos assentos de casamento ou nascimento da pessoa. Ou no livro E, se for o caso de uma união estável, por exemplo. Os prenomes, sobrenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais. Se faleceu com testamento conhecido, se deixou filhos, nome e idade de cada um, mencionando-se entre eles há interditos, se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida com o nome dos atestantes, o lugar do sepultamento, se deixou bens, se era eleitor, e pelo menos uma das seguintes informações, ou o número do PIS/PASEP, número de inscrição do INSS, se contribuinte individual, número do NB, benefício previdenciário. Se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago do INSS, tem que falar. Número do CPF, número do registro da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, número do título de eleitor para a comunicação TRE para baixa do título de eleitor, número do registro de nascimento, com informação do livro, termo e folha, número e série, então, dessa carteira de trabalho. O nome do declarante e sua qualificação. Quando não for possível fazer constar no assento de óbito todos os elementos referidos no item anterior, o oficial mencionará no corpo do registro de que o declarante ignorava os elementos faltantes. O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a declaração, ou por alguém a seu rogo, se não souber ou não puder assinar. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico, declaração de óbito, ou de 2 testemunhas qualificadas assinando com a que fizer a declaração, procederá, então, 2 testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar por conhecimento próprio ou por informação que tiver colhido a identidade do cadáver. O assento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou qualquer outro estabelecimento público será feito em falta de declaração dos parentes, segundo a da respectiva administração, observados os itens acima. O relativo à pessoa encontrada acidental ou violentamente morta será feito segundo a comunicação de ofício das autoridades policiais, as quais incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato. Subseção 2 do assento de óbito de pessoa desconhecida e da utilização do cadáver para estudos e pesquisa. Sendo finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura ou medida, se for possível, cor, então é uma exceção, questão da cor desse dado importante, apenas no óbito, sinais aparentes, idade presumida, vestuário, qualquer outra indicação que possa auxiliar o seu futuro reconhecimento e, no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionadas essa circunstância e o lugar em que se achava e o da necrópsia a ser realizada. Nesse caso, será extraída individual da datiloscópia se no local existir esse serviço. A utilização do cadáver para estudos e pesquisa só ficará disponível após a lavratura do assento de óbito correspondente. Então, primeiro, a prioridade é registrar o óbito, depois encaminhar para estudo e pesquisa. Encaminhado o cadáver para estudo ou pesquisa científica, a Escola de Medicina deverá requerer a lavratura do assento de óbito junto ao registro civil das pessoas naturais, apresentando obrigatoriamente os documentos atestatórios da morte, DO, e da remessa do cadáver, ou seja, enviado esse cadáver de pessoa desconhecida diretamente para a instituição de ensino e pesquisa, ela deve providenciar imediatamente o registro desse óbito para, em seguida, proceder a essas pesquisas. O requerimento mencionado no subitem anterior será autuado e a autora promoverá a expedição de editais publicados em algum dos principais jornais da cidade, em 10 dias alternados, pelo prazo de 30 dias, onde deverão constar todos os dados identificadores disponíveis do cadáver e a possibilidade de serem dirigidas reclamações de familiares
ou responsáveis legais ao oficial de registro civil das pessoas naturais. Ou seja, primeiro, não é só de desconhecido, tá? Embora conste isso nessa parte das normas, mas outras pessoas, inclusive a pessoa pode testar, que ao final pode ser estudada, caso ela queira. De modo que aqui deve constar todos esses dados identificadores disponíveis. Inclusive é publicado edital, né? Justamente para que os parentes possam se opor a esse estudo, pois alguns podem dizer que de alguma maneira não se está atendendo ao que possivelmente a pessoa, quando viva, não gostaria que ocorresse isso, por exemplo. Então ele pode impugnar, dizendo que se violaria a dignidade dos direitos sobre aquela pessoa, quando compatíveis relacionados ao morto, como, por exemplo, a imagem, dentre outros. Comprovada a expedição de editais, mediante apresentação de originais de publicação, os autos serão remetidos ao juiz corregedor permanente para o julgamento de reclamações e a eventual concessão de autorização para a lavratura do assento de óbito, onde ficará consignado o destino específico do cadáver e será observado o disposto no item 96. Na análise da autorização do meritíssimo juiz corregedor permanente, deverá atentar especialmente se a publicação dos editais atendeu o disposto no subitem anterior em termos de publicidade e, posteriormente, enviar a relação dos assentos autorizados ao Núcleo de Criminologia, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público do Estado de São Paulo. Quando houver declaração firmada em vida pelo falecido ou documento que comprove a liberação do cadáver por cônjuge, companheiro ou parente maior de idade até o 2º grau, ficará dispensada a publicação de editais. Justamente por isso, ele pode dizer que ele não se opõe ou, inclusive, gostaria que fosse estudado por testamento ou por outro documento que a lei venha admitir. Após a lavratura do assento de óbito, sepultamento ou a cremação dos restos do cadáver utilizado em atividade de ensino e pesquisa, deverá ser comunicado ao registro das pessoas naturais para a promoção da averbação no assento de óbito. É proibido encaminhar partes de cadáver ou sua transferência a diferentes instituições de ensino e pesquisa. Então, é proibido por lei fragmentar o corpo, um braço para uma instituição, uma perna para o outro, um órgão para o outro. Isso viola a dignidade, essa integridade também do corpo. Dessa forma, então, tem que pegar o cadáver como um todo e encaminhar para uma única instituição de ensino e pesquisa. Na hipótese de o cadáver destinado a estudos e pesquisas seja de pessoa identificada, portanto, pode ser desconhecido ou não, havendo declaração de óbito emitida em formulário do Ministério da Saúde, declaração de doação regularmente formulada e não se tratar de registro tardio, o assento de óbito será lavrado com dispensa do trânsito julgado da decisão que o autorizar. Na hipótese de o cadáver destinado a estudo e pesquisa seja de pessoa desconhecida ou sendo tardio o registro, o assento de óbito poderá ser lavrado com dispensa do trânsito julgado, desde que tal circunstância conste da decisão fundamentada que autorizar, porque, como regra, tem que aguardar o trânsito julgado. Então, atendido esses requisitos, sendo a pessoa identificada ou não, deverá ter uma decisão de cada caso para poder já registrar esse óbito. Sendo a pessoa identificada, será lavrado com dispensa do trânsito e julgado, havendo declaração de óbito emitida pelo Ministério da Saúde ou declaração de doação regularmente formulada, ou não se tratando de registro tardio. Se a pessoa for desconhecida ou for o caso de registro tardio, o assento de óbito poderá ser feito com a dispensa do trânsito julgado, desde que haja uma decisão fundamentada que autorizar. Então, do desconhecido tem que ter uma decisão fundamentada. Do conhecido não precisa, mas não pode ser um registro tardio e tem que ter uma aqui consta que tem que ter uma doação regularmente formulada. Seção 3 da morte presumida. Será lavrado no livro C o assento de óbito de pessoa desaparecida em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, mediante o cumprimento de mandado judicial expedido no auto de justificação, quando esteja provada a presença da pessoa no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. Os registros das sentenças de declaração de morte presumida serão lavrados nos termos do item 117 desse capítulo. Por exemplo, essa morte presumida que registra no livro C, expedida nos autos de justificação, significa que é apenas por mandado judicial. Por exemplo, o acidente da TAM, que tinha quase 200 passageiros. Não se encontrou porque foi carbonizado, alguns foram reconhecidos, outros não. Nesse caso, registra-se no livro C, pois existe fortes indícios, embora não haja o corpo, mas existe comprovação, por exemplo, ela quando foi entrar no voo, verificou a identidade de cada um,
verificou a passagem de cada um e judicialmente emite-se mandado dessa morte para que seja registrada no livro C. Então, foi provada a presença da pessoa no local, só não foi provado o corpo. Livro C, nesse caso. Da subseção 4, da declaração de óbito anotada pelo serviço funerário. Nas comarcas onde as declarações de óbito são anotadas oficialmente pelo serviço funerário do município, mediante declaração de óbito, que comprove seu falecimento, serão observados os procedimentos cartorários e administrativos dessa seção. Independentemente de intervenção do serviço funerário do município, o registrador civil das pessoas naturais poderão lavrar assento de óbito, desde que o declarante manifeste essa vontade. O sepultamento tanto do recém-nascido como do natimorto poderá ser feito sob autorização do serviço funerário do município, que se encarregará no primeiro dia útil, então, não é no dia seguinte, nem 24 horas, é no primeiro dia útil, de promover os registros junto ao registro civil das pessoas naturais competente. Ocorrendo o falecimento da pessoa com idade inferior, abaixo de 1 ano, que não tenha sido registrada, o registro funerário do município procederá à coleta dos dados na declaração de óbito impresso padronizado, nos termos do artigo 80 da Lei 6.573, e remeterá ao registro das pessoas naturais competentes para os assentamentos de nascimento e óbito. O preenchimento das declarações de óbito no serviço funerário do município será feito por funcionários qualificados e credenciados pela própria funerária, respondendo civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticarem. Nas declarações serão formalizadas em impresso próprio, contendo todos os requisitos referidos no item 99 deste capítulo, com indicação e endereço do registro civil das pessoas naturais do lugar do falecimento, onde se processará o registro. A declaração assinada será retirada semanalmente pelo registro civil das pessoas naturais competente para o registro, juntamente com o atestado de óbito respectivo. O registro civil das pessoas naturais competente deverá proceder ao registro de óbito no prazo de 24 horas, contados do recebimento da primeira via da declaração. Então, 24 horas do recebimento tem esse prazo para registrar o óbito. Na lavratura do assento deverá constar do termo que o registro é feito de conformidade com as declarações prestadas junto ao serviço funerário do município pelo senhor, eu vou qualificar, que subscreveu a declaração, então vai indicar o número da declaração, a qual se encontra arquivada neste registro civil das pessoas naturais. O serviço funerário do município receberá as declarações de óbito ininterruptamente nos postos de atendimento em locais indicados e previamente divulgados para o conhecimento do público. Quando da implantação desse serviço nas comarcas do interior, após a ser baixada a portaria respectiva, deverá ser firmado termo de adoção conjunta entre a Corregedoria Permanente, a Prefeitura Municipal, o Registro Civil e o Serviço Funerário. Então, são 4. Juiz Corregedor Permanente, o oficial, então assim fica fácil, a Prefeitura e o Serviço Funerário do município. O termo de adoção conjunta de procedimento administrativo e cartorário será lavrado com observância no que couber do modelo acostado no processo 49.779 de 78, volume 2, folhas 548 a 552, assim como a respectiva portaria, cujo modelo está acostado às folhas 553 a 558, que poderão ser obtidos no Departamento da Corregedoria de COG. Os casos omissos serão solucionados nos termos da Lei 6.015, pelo Registro Civil das Pessoas Naturais ou pela Corregedoria Permanente. Com isso, a gente finaliza o óbito e no próximo bloco vamos para a emancipação.